Olá, meu nome é Loreta, sou ginecologista obstetra. Hoje eu convidei o Dr. Leonardo, endocrinologista que lida com trans. A gente falou no episódio anterior sobre trans, agora que a gente já sabe tudo de trans, a gente vai falar sobre as expectativas e a realidade da hormonioterapia. Então, Léo, conta, que isso aqui foi dúvida da nossa produção aqui. Essas pessoas que se tratam, elas ficam satisfeitas ao final do tratamento delas ou não? Então, agora sim a gente vai falar do que de fato eu sei fazer, né? Que é administrar o hormônio, né? A primeira coisa, assim, vamos pensar uma criança que chega numa loja de doce, né? Aquela criança, ela gosta muito de doce e aí ela, de repente, está ali numa loja, ela pode pegar o que ela quer. Então, né, ela acaba ali se servindo demais, querendo demais o doce e muitas vezes isso não é tão legal. Quando o trans ele chega ao consultório médico, ao consultório do endocrinologista, ele chega como se fosse uma criança na loja de doce. Ele tem uma expectativa muito grande, um desejo muito grande. Anos e anos, muitas vezes, ele esperou para estar ali, teve que fazer um segmento psicológico por um tempo, então ele chega muito ansioso ali, com esse dia que ele sonhou. Como endocrinologista, a gente tem que primeiro pontuar que o hormônio ele tem seus prós e ele tem seus contras também. Então, nas mulheres trans, né, pessoas que nasceram com genitália externa masculina, mas que se identificam como femininas, tem o contra do hormônio feminino, que o que seria? Diminuir a força, ganha gordurinha no padrão feminino. Ai, isso é horrível. Então aí elas reclamam bastante. Diminuição da libido. Diminuição da libido, que é bem frequente também essa queixa delas aí, né, pela própria queda da testosterona. Então isso aí a gente tem que pontuar desde o início. Olha, isso vai acontecer. A gente tem que trazer para a realidade da hormonioterapia. No caso dos homens trans, naqueles em que a gente administra a testosterona, né? A testosterona, ela aumenta a força, aumenta a massa muscular, vai dar forma masculina, vai dar a barba. Alopécia. É legal, eles adoram, mas vem a alopécia, vem a calvície no padrão masculino, então vem a acne muitas vezes. Então ele tem que estar ciente que isso vai ser um contra e que vai acontecer. Né? Mas você consegue controlar esses efeitos colaterais, né? A gente consegue controlar isso como qualquer outro indivíduo que tenha essas queixas e queira fazer um tratamento. Surgiu acne, vai tratar a acne. Tá com calvície no padrão masculino, vai fazer um tratamento para calvície. Então pode fazer, mas é importante eles estarem avisados. É importante eles estarem avisados também da diminuição de fertilidade, né? Até infertilidade mesmo. Então, tem que saber aí... que foi aquela pergunta que eu te fiz um dia, foi assim, vocês não mandam esses pacientes fazer congelamento de óvulo ou congelamento de esperma? Exatamente, então teria que estar ciente disso, para se for o caso, fazer aí essa reserva de óvulo ou de esperma, se for o caso, né? Então isso tem que estar avisado. Mas e aí? E a expectativa vai diminuindo ao longo do tempo? Não, continua-se com a expectativa muito alta, até se chegar muitas vezes à cirurgia. Então, quando os indivíduos vão para a cirurgia de redesignação sexual, eles ainda estão com uma expectativa muito grande, é um momento muito esperado durante a vida. Imagino, tadinho. Durante a vida deles. Mas há relatos muito interessantes, há estudos muito interessantes que falam que, apesar dessa grande expectativa, depois do procedimento cirúrgico, de fato, muitas vezes os indivíduos deprimem. Por quê? Porque a expectativa que se tinha, o que se imaginava... O que ele desejava não é o que ele tem. Quando ele olha... O pensamento do indivíduo não é como de fato fica. Então faz a cirurgia, mas tem toda uma questão de vida que ainda deprime também. Precisa melhorar. E mais uma pergunta. Dessas pessoas que se deprimem, né, que ficam assim, alguém depois se arrependeu da escolha que fez? De uma forma geral, no nosso serviço, não.
porque essas pessoas foram muito bem acompanhadas e se tem a certeza de que elas são trans. Porém, a gente sabe de histórias, há relatos de pessoas que se arrependem depois da hormonização ou depois da cirurgia, mas provavelmente aquele indivíduo não era trans. Certo. Ele provavelmente foi mal acompanhado, mal seguido, e por isso não foi identificado, que na verdade não se trata de um indivíduo trans. E depois que você faz a cirurgia de resignação lá no serviço, como é que fica a parte sexual dessas pessoas? Por exemplo, se é um trans feminino, ele não vai ter mais ereção. De onde vem o prazer desses indivíduos? Então, na verdade, sim, o trans feminino ele vai ter anel vagina. Tá, mas ele não vai ter clitóris. Ele não vai ter clitóris, mas no procedimento cirúrgico... Ele pega um pedacinho pega um pedaço da glande do pênis... E põe lá. E deixa no fundo vaginal. No fundo vaginal? Da neovagina, sim. Eu achei que punha na frente. Não, vai ficar lá no fundo vaginal e aí tem o prazer em relação aí no ato sexual. Nossa, que interessante, não sabia mesmo. Então, aí... consegue. Mas tem alguém, por exemplo, que faça a hormonização e aí não quer fazer a cirurgia porque acha que essa parte da ereção peniana é muito prazeroso, né? Porque eu sempre brinco com as minhas pacientes. Homem e mulher vão para a relação, homem sabe que vai gozar, mulher não sabe que vai gozar. Então, quando você tem a capacidade da ereção e da ejaculação, seu prazer é praticamente garantido. Acho que eu não conheço nenhum homem na minha vida que fale assim, putz, fui ter relação... Não gozei. Não conheço. Se alguém tiver, me apresente, porque eu não conheço. Fala pra mim. Não, geralmente as mulheres trans querem fazer a cirurgia. Elas sofrem de ter um pênis. Então elas querem, de fato, retirar o pênis e fazer a neovagina. Ao contrário dos homens trans. Os homens trans, a gente faz uso da testosterona, eles vão ganhando caracteres masculinos. O que os homens trans querem? Tirar a mama. A mama é a pior coisa da vida. Eles querem tirar a mama. Em segundo lugar, eu diria, querem parar de ter fluxo menstrual. Né? Mas eles não têm um incômodo ali, de fato, com a vagina. Alguns têm, mas não é como as mulheres trans têm com o pênis. Então, as mulheres trans, elas querem retirar o pênis. Pessoas que hormonizam e não querem tirar o pênis, não se incomodam com o pênis, muitas vezes não têm transtorno de identidade de gênero. Pode se tratar de um indivíduo que seja, na verdade, um travesti. E qual é a diferença? O travesti, ele não se incomoda com o pênis. E ele usa, inclusive, seu pênis para a relação sexual. Né? Então, ele não tem uma disforia, ele não tem um sofrimento com o pênis. Ao contrário da mulher trans. A mulher trans sofre por ter o pênis. Se ela tiver uma ereção espontânea, ela sofre com isso. E muitas vezes se mutilam por conta disso. Jura? Já foi lá? Ai, gente! Sim, se mutilam por conta disso. Principalmente quando elas não entendem direito o que está acontecendo, ainda não tem um segmento psicológico ou médico, isso acontece. Deus vai. E uma pergunta, já que hoje em dia a gente usa muita testo em mulher, nesses homens trans, existe uma melhora muito importante da libido nessas doses altas de testosterona? Elas relatam que a vida sexual delas melhorou por conta disso? Aumenta o número de masturbação? Como é que fica a parte sexual de uma mulher que usa altas doses de testo? Elas falam, eles no caso, isso acontece mesmo, é bem comum. Mas aí eles falam que aumenta de fato a libido. Aumenta a libido, o que não quer dizer que aumenta a quantidade de relação sexual. Não? Mas tem mais vontade. Mas não quer dizer que tem toda uma questão. É um homem trans, vai se relacionar com homem ou com mulher. Como que aquele homem ou mulher enxergam esse homem trans? Então não quer dizer que necessariamente ele vai ter mais relação. Agora, você quer dar um nó na cabeça? Agora eu vou jogar para você um nó na cabeça. Pode falar. Isso eu estava lendo há algum tempo alguns artigos e eu tive que parar por alguns momentos para entender ali o que estava acontecendo na minha leitura. E dizia que os homens trans, muitas vezes, ao início da hormonioterapia, eles se atraem por mulheres. Certo. Tá? Seriam homens trans heterossexuais. Perfeito. Mas que ao longo da hormonioterapia, esses homens trans começam a se interessar por outros homens.
por Por quê? homens cisgêneros. Por quê? Por quê? Testosterona, a gente não sabe que efeito que acontece aí por conta da testosterona. Então, tem alguma relação, claro que isso não é em 100% dos homens trans, mas há esses relatos que eles começam após a hormonoterapia a se relacionar com outros homens. E esse se relacionar é só do ponto de vista sexual ou tem a parte amorosa também? Tem a parte amorosa também, sexual e amorosa. Sim, existem indivíduos transgêneros casados com indivíduos cisgêneros ou com os outros indivíduos cisgêneros. Você tem que falar para o nosso público o que é cisgênero. E relacionamento a longo prazo, né? É verdade. O indivíduo cisgênero é aquele cuja a genitália externa é compatível com a sua identidade de gênero. Né? Então, existe o indivíduo trans, certo, que casa com um indivíduo cisgênero. Sim. Né? Casa com um indivíduo que entende seu corpo com o seu gênero, né, pessoal. Quem quiser saber mais, segue o Léo no Instagram, tá? Qual que é teu Insta, Léo? @Dr. Leonardo Álvares, com S no final. @Dr. Leonardo Álvares. Se você gostou, deixa um like, compartilhe com os amigos. A gente se vê no próximo.